Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando a última semana do mês de agosto e eu queria pensar com vocês hoje a respeito da nossa fé, da esperança que nós temos, em quem está baseada, em como nos defendemos quando alguém pede a razão da nossa fé e da nossa esperança. Eu não sei como você tem se colocado, como vocês têm se sentido quando alguém vem questioná-lo quanto à sua fé e quanto àquilo que você está fazendo, em quem você está colocando a sua esperança. Eu queria pensar com você nesta manhã e para isso eu queria que você abrisse na carta de Pedro, 1 Pedro de capítulo 3, verso 13 em diante, para a nossa meditação nesta manhã. Eu acho de suma importância que você separe nas primeiras horas do dia um tempo para você meditar na palavra de Deus, pois ela é a nossa fonte de fé, de esperança, e é a palavra de Deus que nos conduz com segurança em tudo aquilo que iremos fazer no nosso dia a dia. Se você tem uma fé baseada em Deus, no Deus Criador e sustentador de todas as coisas, a tendência é você ser uma pessoa de sucesso. Hoje estão dias em frio, né? A temperatura é bem agradável e é tempo de meditarmos a palavra de Deus. Não deixe de pegar a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 em diante. Diz assim a boa palavra de Deus: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Você tem uma boa conduta em Cristo Jesus? Você procura andar de maneira que seja bem aprovado diante do Senhor? Eu quero orar por você nesta manhã, eu quero pedir a Deus que esteja abençoando a sua vida e que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração de maneira que você venha a alcançar um bom nome, uma boa fama na presença do Senhor, sabendo que todas as coisas pertencem a Ele e que nós pertencemos a Ele também. Vamos orar? Ó Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esta manhã. Deus, obrigado pela noite que o Senhor nos deste, pela chuva que caiu. Obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos concede, Senhor, para vivermos. Não temos noção do que iremos enfrentar nesse dia, mas nós colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a Tua paz. Fica conosco, Senhor, fala profundamente aos nossos corações e abençoe a nossa vida. Abençoe cada irmão, ó Deus, cada ouvinte, cada amigo que estará, ó Deus, meditando comigo na Tua palavra nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele começa de uma forma até chamativa, ele chama a nossa atenção. Ele fala que, ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos do bem? Quando nós praticamos a justiça, quando nós praticamos o bem, é difícil você encontrar alguém que fale mal de você ou que se levante contra você. Muito pelo contrário, essa pessoa vai ser sempre defensor, vai estar sempre se levantando em seu favor, porque você é uma pessoa boa. E Paulo fala isso, e Pedro fala isso aqui, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele não diz que não há, mas existem alguns momentos na nossa vida que nós somos questionados por assumirmos determinadas posturas que
Hoje a sociedade está dando como conduta, dando como postura errada a prática do bem. Hoje nós vivemos um mundo tão violento onde as pessoas estão invertendo os valores. Hoje o que é bom se tornou ruim e o que é ruim se tornou bom, né? E isso tem até nos afetado de certa forma, nós como cristãos. E ele fala no versículo 4 do capítulo 3 de 1 Pedro: mesmo que venham sofrer por causa da justiça. Às vezes nós nos levantamos em defesa de alguém que, para fazer justiça com a nossa própria mão, né, até mesmo com os nossos próprios pensamentos, aí fala assim: vocês são bem-aventurados. Ou seja, quem faz o bem, quem pratica as boas coisas dessa vida, ou seja, o bem para o seu próximo, para o seu semelhante, é bem-aventurado, é feliz. Imagina você, uma pessoa que só sabe fazer o mal, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem o temor nem o amor de Deus no seu coração. Eu acho aqui interessante quando no versículo 15 ele vem falando o seguinte: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. O segredo de uma vida plena, de uma vida boa, de uma vida satisfatória, está em você santificar a sua vida para Cristo. Nós estamos pensando nesse tema de santificação nesse ano de 2024, né? Santificados para conquistar uma vida melhor, conquistar o mundo para Cristo, conquistar as pessoas para Cristo Jesus. Como é bom quando você se apresenta diante de uma pessoa com um bom pensamento, com a boa conduta, né? E ele fala assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Em outras versões, para todos que pedirem a razão da vossa fé. Por que nós vivemos, por que nós procuramos praticar aquilo que é bom, aquilo que é correto? Porque nós cremos num Senhor que é justo e poderoso. Nós cremos num Deus que é vivo, santo e tremendo, e que tudo que o Senhor faz, Ele não faz com intuito nem com propósito de prejudicar a ninguém, mas muito pelo contrário, o Senhor é um Deus abençoador, o Senhor Deus, a nossa fé, Ele está nesse Deus que é justo, que é verdadeiro, né? E às vezes tem muita gente até que fica aborrecido quando é confrontado a respeito da sua fé, a respeito da sua atitude, daquilo que você vem fazendo. Mas Pedro ele vem trazendo para nós aqui, de uma forma, uma palavra incentivadora para não nos aborrecermos. Primeiro, não ficar irritado ou não nos embaralhar quando alguém pedir a razão da nossa fé. Porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, primeiro tem que estar santificada e tem que estar embasada no Senhor Jesus Cristo. Se o teu coração estiver firmado no Senhor Jesus, todos que chegarem para você e questionar a razão da sua fé, versículo 16 para nós encerrarmos, e ele fala o seguinte: todos que chegarem, você vai ter uma boa palavra, uma maneira correta para responder. Olha o que diz o versículo 16: mas façam isso com mansidão e temor. Mansidão é um dom que Deus nos concede. Ser manso, ser paciente, ser benigno, ser benevolente, ser tolerante, ser misericordioso, isso é dom de Deus. E nós precisamos colocar isso em prática todos os dias. Façam isso com mansidão e temor, temor a Deus, com a boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Que coisa? Esses que difamam a boa conduta de vocês. Sabe, muitas das vezes nós queremos nos defender, mas nós precisamos ter a mansidão, ter o temor, a esperança e a certeza de que há alguém que luta por nós e que nos defende, independente de nós estarmos sendo caluniados, sendo difamados. Não se preocupe com isso.
Deus conhece o teu coração e Deus conhece a tua conduta. Portanto, santifica o teu coração a Deus, coloca a sua vida, o seu viver, o seu comportamento diante do Senhor e você verá o quanto Deus irá te honrar e te abençoar. Pense nisso. Não fique aborrecido quando alguém vier questionar a sua fé. Muito pelo contrário, tenha uma boa razão, tenha um motivo certo da tua esperança, da tua fé. A sua esperança não está nas coisas, a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas a nossa esperança está em Deus e em Cristo Jesus, Senhor de nossas vidas. E não fique preocupado se alguém tentar difamar, alguém tentar falar mal de você pelo que você faz, mas faça, proceda de maneira correta, tenha uma conduta aprovada na presença de Deus e você será honrado e o nome do seu Deus também será elevado acima de todas as coisas. Fique na fé, fique na paz, pense nisso, não se preocupe, deixe que Deus seja a sua justiça, o seu defensor, ok? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, pela palavra que foi lida e que essa mensagem, Senhor, venha penetrar em cada coração nesta manhã e que venha tornar-nos, ó Deus, cada dia mais defensores da nossa esperança, da nossa fé em Cristo Jesus, Senhor da nossa vida. Muito obrigado. Abençoa, Senhor Deus, aqui dos nossos irmãos que estão aqui conectados conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com outras pessoas também. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que postarmos alguma mensagem aqui, alguma reflexão, você receba no seu lar, no seu aparelho. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.